Então, galera, voltamos aqui com mais um vídeo, com uma videoaula aqui pela CVC TV, a TV da Escola Cirico Vicente da Costa. Seja bem-vindo, todos vocês, alunos ou visitantes, tá? Se quiser se inscrever, aqui embaixo é só clicar no nome se inscrever, pode marcar aí as notificações, né, o sininho, para quando for postado o vídeo você já receber em primeira mão a notificação, pode comentar, enfim, fique à vontade. Então, nesse bloco 19, a nossa 19ª semana de atividades à distância, né? Temos duas atividades, uma do livro e outra postada no grupo, mais uma vez, por estarmos utilizando a aula online, usando a ferramenta Google Meet. De novo, essa semana nós iremos, nesta videoaula que estou aqui agora, a atividade do livro. E a atividade que é postada no grupo será explicada diretamente na nossa aula online no Google Meet, ok? Então, vamos aqui à atividade do livro de matemática, beleza? Então, vamos lá. Então, galera, como já foi explicado aí, a imagem está tremendo, mas é o notebook aqui. Já foi adiantado na introdução aí que será a atividade do livro, ok? São 5 questões, salvo engano, e nós vamos explicar como você fará essa atividade, ok? Então vamos, sem mais delongas, sem mais conversa, ver essas questões, ok? Então vamos aqui. É sobre ainda números primos que nós vimos na aula passada, tá? Nós já vimos quando é que um número é primo, é verdade? Quando tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número, não é isso? Então aqui na primeira questão está pedindo: escreva na forma de multiplicação de dois fatores primos os seguintes números naturais. Aí tem 46, 85, 57 e 77. Então esses 4 números nós vamos ter que escrever ele, fazer uma decomposição de forma que eu encontro dois números primos que eu possa multiplicar e obter 46, e obter 85, 57 e 77, ok? Então é isso que nós temos que fazer, beleza? Fazer aqui uma mágica para que apareça aqui atrás de mim já os números. Então já está aqui atrás de mim a atividade 1, os números que a gente tem que fazer. O que é que ele quer que a gente faça? Nessa questão, que nós peguemos o número 46 e decompõe em fatores primos. E a gente encontre dois números que eu possa multiplicar e obter o número 46. Em cada um deles, tá certo? Ó, vamos fazer o seguinte. É só a gente decompor esse número 46. E como é que a gente decompõe? Gente, é assim, tá? É assim. Você pega o 46, tá? E vai dividir ele pelo o menor número que der, a exceção do 1. Pronto, bota o 46 aí. 46 dá para dividir por 2? Por 1 a gente sabe que dá, mas é o menor tirando 1. Então, dá por 2? Dá, professor, porque nas aulas anteriores, o senhor mostrou os critérios de divisibilidade e mostrou que um número, quando for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível para 2. Como ele termina em 6, então eu tenho certeza que ele é par e, portanto, divisível por 2. Então você bota 2 aqui. Aí vai lá e divide 46 para 2.
Professor, 46 dividido para 2 dá 23. Aí você bota o 23 aqui. Pronto. Sei que 46 dividido para 2 dá 23. E o 23, professor, só dá mesmo para dividir pelo próprio 23. 23 não dá para dividir para 2. 23 não dá para dividir para 3. Não dá para dividir para 4. Dá para dividir somente. Ou seja, quando eu digo dividir, é bem certinho. Não é? Nós já vimos isso. Porque é óbvio que R$23 dá para você dividir para um monte de pessoas. Mas quando eu digo bem certinho, né? Que dá uma divisão exata. Vocês sabem, quem assistiu às outras aulas anteriores, viu o que significa quando a gente diz dá para dividir, né? Dá para dividir bem certinho. Então só o 23 só dá pelo próprio 23. 23 dividido para 23 dá 1. Pronto. Terminou. Quando é que essa divisão aqui termina, professor? Isso que a gente é chamado decomposição em fatores primo, ou fatoração. Tá? Ou decomposição ou fatoração. Dá no mesmo. Ele termina quando aqui eu chego no número 1. 23 dividido para 23, 1. Se fosse 15 dividido para 15, 1. Quando aqui termina em 1. Pronto. Aí o que é que eu obtive aqui? O 2 e o 23. Então, 2 vezes 23. Então, 46, ele não quer que eu escreva uma multiplicação de fatores primos. Então, aí eu venho e boto 2 vezes 23. O 2 e o número 23 pode ter certeza que são primos. Por isso, porque o 23 só dá por ele, pelo 23 e pelo 1, né? R$23 dividido para 1 dá R$23. Dá todinho, beleza? Então, é isso. Vou fazer mais uma e deixar as outras para vocês fazerem. Professor, não entendi muito bem, não. Vamos lá. Porque eu acho que todas as questões vai querer isso aqui. Então ele quer que eu encontre uma multiplicação, pegue o 85 e transforme numa multiplicaçãozinha igual a essa, que os dois números sejam primos. Então, da mesma forma, pego o 85, vou decompor esse número. O professor tem que fazer isso? Tem que fazer isso aqui. 85, bota aí, passa essa barrinha aí. E agora vamos lá. 85, dá para dividir por quanto? Fora o 1. E, professor, pelas regras que o senhor explicou, como termina em 5, né? 85 termina em 5, então, professor, pode ter certeza que ele é divisível para 5. Então, pronto, já sei que o 85 é dividido para 5. Aí você vai lá, divide o 85 para 5. Aí você vai encontrar quanto? 17. Pode ter certeza, 85 dividido para 5 dá 17. Certo? E agora eu vou procurar um número que dê para dividir o 17. O 17, gente, só dá mesmo para dividir pelo próprio 17. 17 não dá para dividir para 1. Aliás, para 1 dá, né? Não dá para dividir para 2. Não dá para dividir para 3. Não dá para dividir para 4. Pode procurar. Só vai dar para dividir bem certinho pelo próprio 17. Por quê? Porque o 17 é primo. Se ele é primo, ele só dá para dividir pelo 1, que não precisa, eu já disse, não precisa ser dividir aqui pelo 1. Eu sei que o 17 dá por 1, mas não precisa eu vim aqui perder meu tempo dividindo ele por 1. E também pelo próprio 17. É isso que transforma o número ser primo. Ele ser divisível pelo 1 e pelo próprio número. Então, só dá pelo próprio 17, como já expliquei, o 1 e o 17. 17 dividido para 17 dá quanto? Dá 1. Pronto. Ah, então terminou, né, professor? Terminou. Quando desse lado esquerdo aqui chegar no número 1, é porque
a minha decomposição, a minha fatoração terminou. E eu obtive o quê? O número 5 e o 17. Aí é só você fazer uma multiplicação com eles dois. Pronto. Então, a resposta do 85 é 5 vezes 17. Beleza? Agora é só fazer com 57 e com 77. Tranquilo? É lá que você consegue. Eu tenho certeza, vendo os dois exemplos, você vai fazer. Ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2, tem aí. Observe a cena. Aí tem assim, o professor explicando. Esta expressão representa a fatoração completa de um número natural. Ele está perguntando. Aí, 3 vezes 4 vezes 11. Aí ele diz assim, esta expressão representa a fatoração completa de um número natural? Aí uma aluna levantou a mão e disse sim. Disse que sim. Aí o que é que você vai responder? A resposta de Paulinha está correta? Se a resposta estiver errada, qual será a resposta correta? É isso que você vai responder, tá? Ele quer saber se 3 vezes 4 vezes 11 é a fatoração completa. Representa a fatoração completa de um número natural, tá? 3 vezes 4 vezes 11. Como assim, professor? Completa. Tá? Vamos aqui para me explicar o que é completa. É que só multiplicando isso daí, que não dá mais, não tem nenhum número aí que dê para fatorar mais. É isso que quer dizer a fatoração completa. Vamos imaginar o seguinte. O 11. O 11 é primo. Não tem mais como fatorar o 11, não. Pegar o 11 e desmanchar. Fatorar, na verdade, gente, é a gente pegar uma multiplicação tipo 12. O que é fatorar? É eu pegar o 12 e meio que transformar ele numa multiplicação com dois números que dê 12. O 12 não é igual a 3 vezes 4? Pronto, então o 3 vezes 4 é a fatoração do número 12. Entendeu o que é fatorar? É eu pegar o número e fazer uma multiplicação que dê esse número. Então, para esse número estar completa, essa fatoração está completa, não pode ter um número que dê para multiplicar, por exemplo, que não seja primo, tá? Se aqui tiver todos os números primos, se o 3 for primo, se o 4 for primo, se o 11 for primo, é porque a Paulinha está correta. Essa é a fatoração completa. Por quê? Porque aí, se for primo, não dá mais para fatorar o número 3, não dá mais para fatorar o número 4, não dá mais para fatorar o número 11. Agora, se um deles, pelo menos um deles, ainda der para fatorar, é porque ele não é primo. E aí, portanto, não é completa. Porque ainda tem um número que falta fatorar. Vamos analisar. O 3. Existem dois números que eu multiplique e dê o número 3. Tirando o próprio 3 e tirando o 1. Porque a gente sabe que 3 vezes 1 dá 3. Mas é o próprio 3 e o próprio 1. Esses dois aqui eu já sei, já sabia que ele daria, né? Não precisa. Eu tenho que saber se existe outros que dê para multiplicar e eu encontro o número 3. Não, professor. Para mim obter 3, a única multiplicação possível é essa aqui mesmo. 3 vezes 1 ou 1 vezes 3, né? Trocando. Pronto. 3 é primo. Então só tem esse.
Agora 4. Dá para fazer 4 vezes 1, dá? 4 vezes 1 dá 4. Mas será que existe outros números que multiplicando dá 4? Pense aí. Dá, professor. O 2 vezes 2 dá 4. Ah, filho, muito bom. Pois se existe outro número além do 4 e do 11, do 4 e do 1, é porque esse número não é primo. Se existe uma outra possibilidade, então essa fatoração não é completa. Justo porque o 4 ainda dá para fatorar o número 4. Quando é que isso aqui eu teria uma fatoração completa? Se fosse assim, ó. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 11. Ou seja, se o número 4, eu fizesse uma decomposição, 2 vezes 2, né? 4. Aí essa aqui estaria completa. Mas o 4 faltou fazer isso. Então é isso que você deve responder. Que não, a Paulinha está errada. Por quê? Porque o número 4, você tem que colocar isso. Não está pedindo que você justifique, né? Então, não, Paulinha não está correta. Porque o número 4 ainda dá para fatorar em 2 vezes 2. É isso que você deve responder. Ok? Entendido? Questão 3. Vamos ver aqui na questão 3. Foi 1, 2, 3. Vou olhar aqui, que eu posso ter me esquecido. Mas eu acho que é 1, 2, 3. Aí. A 3 é. Considere as multiplicações a seguir. 1 vezes 30, 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Em uma delas, o número 30 está escrito na forma de multiplicação em que todos os números são primos. Qual é essa multiplicação? Entendemos? Vamos lá. Então, na questão 3, tá? Ele está dizendo assim, está aqui 5 multiplicações. 1 vezes 30 dá 30, não é? 2 vezes 15 também dá 30. 3 vezes 10 dá 30, né? 10, 10, 10. 5 vezes 6 dá 30, não é verdade? 5 vezes 6, 30. 2 vezes 3 vezes... é 5, né? Opa. 2 vezes 3 vezes 5 também dá 30, né? Porque 2 vezes 3, quanto é que dá? 2 vezes 3? 6. 6 vezes 5, 30. Aí ele diz assim: uma dessas multiplicações está em fatores primos. Já está concluída em fatores primos. Ou seja, todos os números da multiplicação são primos. Qual é essa multiplicação? É isso que está perguntando aí na questão 3. Quer ver? Vamos ver aqui direitinho a pergunta. Cadê? Questão 3. Em uma delas, o número 30 está escrito na forma de multiplicação em que todos os fatores são números primos. Qual é essa multiplicação? Realmente, então, em qual dessas 5 multiplicações, essa, ou essa, em qual delas todos os números que multiplicam são primos? Aí a gente tem que analisar. Quando é que é primo, gente? Professor, um número é primo quando só tem 2 divisores. O número 1
e o próprio número. No caso do 5, o 5 é primo. Por quê? Porque o 5 só dá para dividir bem certinho pelo 1 e pelo próprio 5. Por isso o número 5 é primo. Já o 6 não é primo. Por que o 6 não é primo? Porque o 6, professor, dá para dividir para 1, mas também dá para dividir para 2. Dá para dividir para 3 e dá para dividir para 6. Então ele não é primo, porque ele só é primo se ele fosse divisível só pelo número 1 e pelo próprio 6. Como ele também dá para dividir para 2 e para 3, então não é primo. Não é verdade? Não é isso? Primo não é só quando só tem 2. Então vamos lá, gente. O 1 não é primo. O 30 é primo. O 30 também não é primo. Uma dica, gente. Número par não é primo. O único número par que é primo é o número 2. O resto, todos os outros números pares, você já olha, primo não, dou a minha vida, tirando 2, porque 2 é o único número par que é primo. O resto foi par, não será primo. Então eu já sei que não é primo, então não pode ser essa. 15, e professor, então 15 é primo, porque não é par. Não, calma lá. Vem cá, gente. Encontrei dois números que dê para multiplicar e chegar ao número 15. E, professor, ouvi alguém aí falar 3 vezes 5. Né? 3 vezes 5 dá 15. Portanto, significa que esse cidadão também não é primo. Porque justo pelo fato de o número 15 ser divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15. Então, só pelo fato dele também ser, além do 1 e do 15, ele só seria primo se ele só fosse divisível por esses dois, né? O 1 e o 15. Mas, como 3 vezes 5 dá 15, significa que ele também é por 3 e também é por 5. Ou seja, 15 reais dá para você dividir bem certinho para uma pessoa. É só você entregar os 15 reais todinho. Dá para dividir para 15 pessoas. Basta você dar R$1 para cada. Dá para dividir para 3 pessoas. Se eu pegar 15 reais e for repartir para 3 pessoas, o que é que eu tenho que fazer? Professor, basta dar 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, não é? Bem certinho. E dá para dividir para 5 pessoas. É só dar R$3 para cada. 3 para um, 3 para outro, 3 para outro, 3 para outro, 3 para outro. Olha aí, 3, 3, 3, 3, 3, 5 vezes, como vai dar 15. Portanto, não é primo. Então, esse caso não dá certo. Esse também não é. Por quê? Porque 30 não é primo, 15 não é primo, e ele diz que todos os números da multiplicação são primos. E, professor, então o 10 também não é primo. Por quê? Porque o 10 é par. Também não é primo. E, professor, o 5 é primo. O 6 é primo? Não, professor. O professor está vendo que o número 6 é par. Par não é primo. Qual é o único número par que é primo? Acabei de dizer o número 2, professor. É o único número par que é primo. Mas o 6 é par. Então o 6 não é primo. Essa aqui também não é. Então, professor, só pode ser essa última. Óbvio que só pode ser a última. Essa não é. Todos os dois não são primos.
E o que é que ele tu atrás? De uma multiplicação aqui, de um dos casos em que ele afirma que todos os números da multiplicação é primo. Aqui, o 30 não é primo, aqui o 15 não é primo, o 10 não é primo, o 6 não é primo. Então vamos olhar. 2 é primo? É, professor. O senhor acabou de dizer que é o único número par que é primo. Então o 2 é primo. O 3 é primo? É, professor. R$3 só dá para mim dividir R$3 bem certinho para uma pessoa ou para 3 pessoas. Se eu dividir R$3 para 2 pessoas, já não vai dar certo. Vou ter que trocar R$1 por 2 de 50 para mim poder. Então, aí é o que a gente diz, não dá. Como eu tive que dar R$1 inteiro e 50 centavos, é aí que diz. Então não é bem certinho. Para ser bem certinho dar R$1 todinho, R$2 todinho, R$3 todinho. Isso que seria a questão do dar bem certinho, beleza? Então o 3 é primo. O 5 também é primo. Todos os fatores são primos. Então é essa a opção aí. Não é verdade? Que os outros tem número que não é primo, né? O 30 não é primo, o 15 não é primo, o 10 não é primo, o 6 não é primo. Agora a única que todos os fatores, isso aqui chama-se fator. 2 vezes 3 vezes 5, o 2 é chamado de fator, o 3 é chamado de fator, o 5 é chamado de fator. 3 fatores, uma multiplicação de 3 fatores, beleza? Vamos para a questão 5. Era a questão 1, 2, 3, 5 e 7. Tá? Foram essas as questões. Então vamos para a questão 5 agora. O que pede na questão 5? Qual das expressões a seguir representam fatoração completa de um número? Igual à história lá da questão 2. Lembram? Quando é que eu tenho uma fatoração completa? Quando não existe nenhum número que não seja primo entre os fatores. Viu lá o caso do 3? Cadê a questão 2? Vamos dar uma olhada lá na questão 2. Viu qual era o número? 3 vezes 4 vezes 11. Por que não era completa? Porque o número 4 ainda dá para você fatorar em 2 vezes 2. Transformar o 4 na multiplicação 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 não é 4. Por isso que não era completa. Então a questão 5 é parecida com essa 2 aí. Ele quer que a gente olhe para essas quatro opções. E aí, professor, é de marcar, né? Ele está dizendo só que pode ter mais de uma resposta correta. Ó, leia o enunciado da questão 5. Quais das? Se tivesse só uma, como é que seria a pergunta? Qual? Como quer saber quais das expressões a seguir representam fatoração completa de um número? Ok? Então, a pergunta, gente, diz muito. Às vezes você pergunta, professor, é de marcar quantas respostas tem? Certa? É para marcar quantas? Se a pergunta tiver qual no singular, qual a alternativa, não precisa ser professor. Tem quantas, a gente marca quantas? Você já sabe que só pode marcar. Agora, quando tiver quais as opções ou as alternativas no plural, aí significa que você pode marcar mais de uma. Ok? Então lá está dizendo quais. Pode ser que tenha mais de uma. Beleza? Então vamos ver lá quais são de novo as 4 opções para a gente analisar quais delas já está completinha. Não tem mais nenhum número que dê para fatorar. Ou seja, não tem. Todas são por números primos. Vamos olhar. Então, como um passo de mágica, está aqui os 4 itens para a gente analisar.
tá? O que é que vocês vão fazer? Olhar 2 vezes 2 e o 9, né? 2 vezes 9. Será que esses dois números são primos? Se tanto o 2 quanto o 9 for primo, você vai marcar a alternativa. Se você chegar à conclusão, professor, o número 2 é primo, mas o 9 não é primo não, então você não vai marcar essa questão, ok? Não vai marcar a letra A. Aí vamos olhar para a letra B. Olha a letra B. 2 vezes 5 vezes 17. Aí você olha, o número 2 é primo? Aí você, professor, o número 2 é primo? É, o professor já disse aqui nesse vídeo várias vezes que o número 2 é o único número par que é primo. Então o número 2 é primo. O número 5 é primo? É, professor, o número 5 é primo. R$5 só dá para dividir bem certinho para uma pessoa e para 5. Vocês entendem? Desde a semana passada, desde o bloco 18, que nós estudamos o que é número primo, né? Número primo é quando o número só dá para dividir para duas pessoas, para um e pelo próprio número. Se der para dividir para mais alguém, é porque ele não é primo. Então você analisa. O número 5 dá para dividir para mais alguém além do 1 e do 5. Se der, é porque ele não é primo. 17, analisa. 17 dá para dividir para mais alguém além do 1 e do número 17. Se der, é porque ele não é primo. Agora, se você analisou e todos os três, não, professor, o 2, o número 5 e o número 17 é primo. Então você marca a letra B, ok? Então analisa cada uma das alternativas. Lembrando que pode ter mais de uma. Vamos analisar a C. Você olha, 2, e 2 eu já sei que é primo. Agora eu vou olhar se o 3 é. Analisa. O professor explicou que é o número primo. 3 também é primo. R$3 só dá para dividir bem certinho para uma pessoa e para 3 pessoas. Então pronto, já sei que é primo, porque o professor me explicou que para ser primo só pode dar para um e pelo próprio número. No caso aqui, como eu estou analisando o 3, para ser primo só pode ser dividido para 1 e pelo próprio 3. Olha o 11, beleza, gente? É isso. Olha a letra D e aí vocês vão saber se é primo. Agora que é uma dica, sem dizer qual é, dessas quatro opções, só uma você não vai marcar. 3 aqui é formada só por fatores primos. Qual são essas 3? Qual é a que você não deve marcar? É o que vocês vão saber. E vamos agora para a última questão, que se eu tiver esquecido é a questão de número 7. Era 1, 2, 3, aí 5 e 7. Porque como são várias questões, para mim não botar todas, né? Aí eu boto só 5, botei só 5. Aí eu analiso aqui quais são as 5, né? Seleciono quais são as 5 para o meu objetivo que eu quero. Vamos analisar aqui qual é. Cadê? Vou ver aqui a questão. A atividade é 1, 2, 3, 5, 7. Então pronto. Agora é a questão 7. Cadê? A questão 7 tá onde? Tá aqui. Decomponha em fatores primos, ou seja, escreva a forma fatorada completa de esses 10 números: 48, 50, 80, 99, 108, 132, 210, 180, 234, 484. Esse número 2 aí não faz parte aí da questão não, viu? Ele tá aí apenas de gaiata aí, porque o meu livro é respondido, aí seria a resposta aí.
Então ele quer que você faça isso daí. Essa 7 é o que vai requerer de vocês um pouco de tempo, porque vocês têm que decompor esses 10 números aí, ok? Eu vou dar o exemplo dessa A e B, aí vou deixar da C em diante para vocês, beleza? Então eu vou pegar e vou fatorar para vocês o 48 e o 50. Como fazer? Aí vocês irão seguir com as próprias pernas, usando a explicação para fazer as outras, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então eu já expliquei a vocês como deve ser feita essa fatoração, mas agora eu vou bem devagarzinho, como diz o homem, né? Então essa 7 você vai fazer exatamente do jeito que eu vou mostrar aqui a letra A e a letra B. Aqui é a letra A da questão 7 e aqui a letra B. A, C, D, E, F, G, H, I, J, vocês vão fazer desse jeitinho. Por isso que eu vou fazer para você ter um modelo. Como é que a gente faz? É do jeito que o professor vai fazer. Então pronto. Você escreve o número, deixa linhas, lógico. Aí você chegou aqui, pronto. Que é mesmo, professor, que é para fazer aqui nesse 48? Que é mesmo? Essa é a primeira pergunta. Ah, você vai chegar e passa uma barrinha aqui. Pronto. Aí, próximo passo, vai olhar para o 48 e vai ver qual é o menor número que dá para dividir o 48. Fora o 1. O 1 a gente sabe que todo número na face da Terra dá para dividir para 1. Só que não precisa. Por quê? Por que eu não preciso dividir 48 para 1, gente? Porque 48 dividido para 1 vai dar quem? O próprio 48. Eu estaria apenas sendo um bobo, perdendo tempo, grafite de lápis, escrevendo de novo. Por isso que o 1 não precisa. Todos nós sabemos que todo número dá para dividir pelo 1. Então, o 1 já sabe. Fim de papo. Não vou mais falar, explicar que o 1 não precisa. E, professor, 48 termina em 8. Então, é um número par. Se é par, dá para dividir para quanto? Professor, todo número par dá para dividir para 2. Então, você bota aqui. Aí você vai lá e divide 48 para 2. Vamos lá, fazer a continha. 48 dividido para 2. 4 dividido para 2, ó. Vamos dividir o 48 todo de uma vez, não. Assim é mais fácil. 4 dividido para 2 dá 2. Sobra nada, não é? Não é verdade? 4 dividido para 2 dá 2. Não sobra nada. Bem certinho. Dá 2 bem certinho. Então baixo 8. Agora nós vamos dividir quem? 8 para 2. 8 reais dividido para 2 pessoas dá quanto para cada? Dá 4 e não sobra nada. Portanto, 48 dividido para 2 dá quanto? 24. Você bota esse 24 aonde? Debaixo do 48. Beleza? E agora segue a sua divisão. Quando é que você vai terminar? Quando aqui desse lado aqui, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tiver o número 1. Eu chegar ao número 1. Aqui debaixo do 48. 24. O que é que você vai fazer? Perguntar qual é o número que dá para dividir o número 24. Professor, continua sendo um número par, o 24, não é? Porque termina em 4. Se é 24 é par. Se é par, dá para dividir para quanto? Ah, agora o senhor não me pega mais não. 24 dá para dividir para 2. De novo. Então você bota o 2 aqui.
na frente do 24. Vai lá e divide 24 para 2. E professor, eu não faço isso não, porque eu sei que 24 dividido para 2 dá 12. Tudo bem, se você sabe, já de cabeça, que R$ 24 dividido para duas pessoas vai dar R$ 12 para cada, ótimo. Só que quem não sabe, quem saber de có é de cabeça, que 24 dividido para 2 dá 12, vai dividir por aqui, que é mais fácil. Você pega só o número 2, 2 dividido para 2 dá 1, não é isso? 2 dividido para 2 dá 1. Sobra alguma coisa quando eu divido 2 para 2? Não, professor. R$ 2 dividido para duas pessoas dá R$ 1 bem certinho, não sobra nada. Não boto nada aqui debaixo do 2. E agora eu vou baixar o número 4. Aí eu baixo o número 4. Agora eu vou dividir quem? 4 dividido para 2. R$ 4 dividido para duas pessoas dá quanto? E só ouvi alguém aí, não consegui entender quem era a voz, que está distante, né? Eu aqui no Paracuru e vocês aí na Frecheira, Cabra Morta, eu só ouvi um, alguém, 2, só que eu não sei quem foi. Eu sei que era a voz de menina. Dá 2. Sobra nada, né? Quando 4 dividido para 2 dá 2, não sobra nada. Pronto, aqui o 12. Que a gente já... Aonde é que eu boto esse 12? Debaixo do 24. E continua. Agora eu vou dividir quem? 12. 12 dá para dividir para quanto? 12 é pá, é? Professor, 12 é pá, que beleza. Continua dando para dividir para 2. Bota o 2 aqui na frente do 12. Vai lá e divide 12 para 2. O 12 não precisa nem você armar assim, porque o 12 você vai ter que dividir o 12 todinho. Você vai ter que dividir o 12 todinho para 2. Divida aí 12 para 2. E professor, não sei não, gente, eu já expliquei. Quando eu estou dividindo para 2, você pode, se você não sabe a tabuada de multiplicar, você pode dividir assim, ó, para duas bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Dividi os 12 para 12. Para 2 deu quanto para cada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que dá 6 para cada. Então, você bota ali, né? 12 dividido para 2, o que der, a gente bota aqui. 6 é pá? É, professor. Se 6 é pá, é porque continua dando para multiplicar para 2. Então você vai de novo dividir 6 para 2. Você vai lá, agora você vai dividir só 6 para 2. Não precisa nem armar, fazer aquela armaçãozinha, que é só o número 6. Precisa fazer isso aqui não, né? Isso aqui a gente faz quando é números pouco mais alto, do 12, né, até maior do que o 12, 20 e tantos, né? Mas o 6 não precisa. Quem sabe a tabuada de multiplicar já sabe quanto é que dá. Quem não sabe, é só fazer a mesma coisa. Pega o 6 e divide para essas duas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Significa o quê? Que dá 3 para cada. Pega, bota o 3 aqui embaixo. E agora, 3 é pá? Não, professor, 3 não é pá. Então não dá mais para 2. Então, se não dá para 2, só pode dar pelo próprio 3, professor. Se não dá para 2, pergunta boba. Se o 3 não dá para dividir para 2, só pode dar então pelo próprio 3. E quanto é 3 dividido para 3? Ah, professor, perguntinha boba. 3 dividido para 3 dá 1. 7 dividido para 7, 1. 10 dividido para 10,
1. 1000 dividido para 1000, 1. Ou seja, gente, quando os dois números forem iguais, ó, 3 dividido para 3, 1. 7 dividido para 7, 1. E bota o 1 aonde? O que dá, a gente bota onde? Aqui. Ah, professor, então graças a Deus terminou. Terminou, porque a gente chegou aqui no número 1. Quando chegar no número 1 aqui do lado esquerdo, ó, debaixo do 48, ó, veio. Chegou em 1. Então encerrou. Aí agora a gente só faz organizar esses fatores. Como é que eu vou colocar? Assim, ó, 48 é igual. Aí, ó, 2 vezes outro 2 vezes o outro 2 vezes o outro 2 vezes o 3 vezes 3. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 2 e o número 3. O 48, gente, é igual a você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, com certeza vai dar o 48. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 3 vezes, pode ter certeza que 3 vezes 16 ou 16 3 vezes dá 48. Beleza? Pronto. Então, concluída a letra A. A letra A vai ficar desse jeito, 48. Faz a mesma coisa com o 50. Vou apagar aqui para mim fazer agora o 50 e todos os números que tem aí. Vamos lá, como é mesmo? Pensar. Ah, bota o 50 e passa uma barrinha. Pega, escreve o número 50 e passa uma barrinha aqui, né? Ixi, minha barrinha aqui ficou toda torta. 50. E vai lá. Desculpem. E vai lá procurar números que dê para dividir o número 50. É isso? Já sei que dá por 1, mas o 1 o professor disse que eu não bote. Se eu botar, eu vou levar um puxão de orelha, né? Porque não precisa colocar o número 1. Ah, professor, o número 50 é par. Quando é que um número é divisível? Quando é que um número é par? Quando terminar. Todo número que o último algarismo aqui, que é o que a gente chama terminar, né? O número terminou em quê? O 50 terminou em quê? Em 0, né? Começa no 5 e termina no 0. Então, todo número que terminar, que esse último algarismo aqui for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Então, esse número é par. Quando é par, é divisível para quê? Ah, professor, todo número par é divisível para 2, porque é as duas pernas da gente, as duas chinelas, né? Compra um par de sapato para mim. Por que é um par? Porque é duas, né? Então, par 2. Então, você bota o 2 aqui. Aí vai lá dividir o número 50 para 2. O número 50, aconselho, ao invés de vocês dividir o 50 todinho de uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 50, não. 50 é um número um pouco alto. O 50 eu aconselho a vocês armarem a continha. 50 divide para 2. Aí vai lá, como é mesmo, professor? Já me esqueci. Ah, pega só o número 5 e divide para 2. Pega só o número 5 e divide para 2. E, professor, 50 dividido para 2, 1, 2. O 5 dividido para 2, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu estou dividindo e vejo que não deu para vir para o outro, eu marco o que ficou só no primeiro. Ó, eu vim, tem um aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Só que quando chegou aqui, só deu para botar aqui. Não deu para descer para cá. Então eu marco esse aqui. Por quê? Porque tem que ser igual para todos. Ó, aí o que aqui diz? Deu 2 para cada. Ó, tá aqui, 2 para esse, 2 para esse. E sobrou esse aqui.
Então eu boto aqui, ó, o que dá eu boto aqui, deu 2 para cada, o que sobrou o 1 eu boto aqui, debaixo do 5. E agora, professor, eu faço o quê? Baixo o 0, ó. Baixa esse 0 aqui, ó. 10 divide para 2. Aí você vai lá e faz a mesma. 10 dividido para 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem certinho, tá vendo? Bem certinho. Deu quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá vendo? 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Como deu 5 para cada. O que dá a gente bota aqui. Bota onde? Esse 5 não deu 5 para cada? 10 dividido para 2 não deu 5? Aqui, ó. O que dá, eu boto onde? Ah, professor, bota aqui, ó. Depois do número 2. Ih, não deu para vocês verem não, né? Bota aqui, ó. Depois do número 2. Sobrou alguma coisa? Não, sobrou não. Então, significa que 50 dividido para 2 dá 25. Bota o que dá aqui. 25 é par? Não, professor. 25 não é par, não. Só é par se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Professor, eu sei, professor. Me lembrei. Como ele termina em 5, é porque ele dá para dividir para 5. Porque o senhor diz que todo número que termina em 0 e 5 dá para dividir para 5. Então ele dá para dividir para 5. Então bota aqui. Aí vai lá dividir 25 para 5. Nesse caso, não precisa você armar a conta não. Por quê? 2 não dá para dividir para 5. Você vai ter que dividir o 25 todinho de uma vez. Então você faz 5 bolinhas. Faz 5 bolinhas. E divide os 25 para esses 5. Para você ver quanto é que vai dar. Eu não vou, porque eu já expliquei como se faz. Então você vai fazer. Vai dar 5 para cada. Quando você dividir 25 para 5, vai 5 bolinhas, pode ter certeza que em cada bolinha terá 5. Porque dá 5. 25 reais dividido para 5 pessoas, um vai ficar com 5, outro vai ficar com 5, o outro com 5, o outro com 5 e o outro com 5. Pode ter certeza. E o 5 dá para dividir para quem? Fora o 1, que a gente sabe que o 1 ele dá com certeza, mas não precisa. Professor, o 5 dá para dividir. Não dá para 2, porque ele não é par. Não dá para 3, não dá para 4, só dá pelo próprio 5. 5 dividido para 5, que foi que a gente disse, quando eles são iguais, quando esse e esse são iguais, ou seja, 5 dividido pelo 5. Ah, professor, dá 1. Então terminou, né? Quando termina, chega no número 1 aqui, é porque terminamos. O que é que eu vou fazer? Vou só pegar aqui esses fatores e organizar o negócio. Aí como é que eu faço? Bota assim, ó. O número 50 é igual a quem? 2 vezes... Ixi, eu vou trazer mais pra cá, né? Porque aqui não vai dar certo, não. Vou botar aqui. 50 é igual a quem? 2 vezes 5. Aqui, ó. 2 vezes 5 vezes o outro 5. Fica aqui em cima, mas como tá com cor diferente. Pronto. Tudo que tiver aqui, você coloca numa multiplicação. Ó. 2 vezes 5 vezes o outro 5. Aqui, 2, 5, 5. 2, 5, 5. Pronto, os mesmos números que tem aqui, você faz a multiplicação colocando o sinal de vezes. Pronto, gente, é só seguir fazendo isso na C, na D, na E, na F, na G, na H, na I e na J. Beleza? É só olhar. Tá tentando fazer lá, não deu certo.
tá tentando fazer a C. Vou lá, agora fazer sozinho a C. Ih, professor. Ih, meu Deus, não volto. Vou assistir o vídeo do professor de novo. Vou lá, voltar aqui um pouquinho o vídeo do professor, ele fazendo a letra A e a letra B para mim ver. Pronto. Toda vida que tiver confuso, tiver sem conseguir fazer, volta o vídeo um pouquinho para assistir a explicação da A e da B da questão 7. Pronto. Valeu? E eu tenho certeza, confio em vocês, acredito em vocês, que com essas explicações vocês vão fazer a atividade todinha. Ok? Então valeu, felicidades, até o bloco 20, onde no bloco 20 será uma atividade de revisão para as avaliações bimestrais do terceiro bimestre. Ok? Estou até adiantando aqui em primeira mão no vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem de que vocês gostam, de preferência, fiquem em casa, usem máscara. A pandemia ainda está aí, enquanto não tiver uma vacina, infelizmente, nós temos que nos restringir de muitas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo, nos divertindo, saindo, indo para a escola, né, para rever os amigos, professor, contato do dia a dia, que é muito gostoso estando dentro da escola, né? Então, infelizmente é isso. Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima.